ou então incapacidade da pessoa resistir. E qual que é a característica que todo desganamento tem? Sinais de luta. Os sinais que o senhor Procópio tratou de esconder, prendendo até o pescoço a blusa e o lençol da pobre vítima, chamando um preto velho, míope, sem nenhum conhecimento de perícia para ajudar ele a embalsamar o corpo. E naquela época, já o Código de Processo Penal, no seu artigo 12, já previa a perícia. Já havia previsão para a perícia. Isso nós estamos falando de 1860, o Código de Processo Penal daquela época, 1832. E seu artigo 12 já previa a perícia. Se ele tinha tanta certeza de que, de fato, ele não cometeu nada, por que ele não prestou socorro? Por que ele não deixou a perícia ser realizada? Há uma frase no texto que ele diz: vi no pescoço o sinal das minhas unhas, abotoei o alto da camisa e cheguei ao queixo contra o lençol. Eu acho que aqui é um julgamento, a gente tem que julgar um fato. O conto, ele relata o pensamento de uma pessoa. Se ele é capaz de conseguir entrar no pensamento de uma pessoa para retirar provas, que isso seja provado aqui. Perdão, Miguel, mas... relato humano, confissão... Não tem uma coisa... Não? Lembrando que o senhor tem mais 9 minutos nos tantos. Entendi, portanto, voltar para a corte, na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Bom é dizer, abre aspas, visto que faço uma confissão geral. Fecha. Para quem essa confissão foi? Ele foi feita a doutora, com muito respeito, mas no momento eu não estou debatendo com a senhora, eu vou explanar para acrescentando, né, diz aqui, pediu-me um documento humano, ele aqui, documento humano, relato humano, nesse curso. Eu acredito que eu deixei da melhor maneira possível, busquei deixar mais claro, mais nítido, sem resquícios de dúvida, o homicídio. Eu me baseei unicamente no que está escrito. Eu não extrapolei uma vírgula sequer. Se do parágrafo, a linha, só o senhor solicitava. Agora eu gostaria que os senhores se imaginassem na seguinte situação. Nós hoje somos jovens e bem provavelmente não passamos por isso. Mas vai chegar um tempo em que teremos que cuidar de nossos pais, em que teremos que cuidar de nossa mãe. Porque a sociedade nos cobra trabalhar. E o trabalho nos cobra dedicação. E você vai sair da sua casa, e se sua mãe estiver debilitada e você tiver condições financeiras, você vai contratar um bom enfermeiro para ela, com bons soldos, como tinha o seu Procópio, buscando o melhor. Buscando o melhor. Vamos supor que a sua mãe é uma pessoa dificílima de se dar, como acontece. Vamos supor que ela xinga, grita, injúria e tudo. E você chega do serviço, você encontra sua mãe esganada. Você encontra sua mãe esganada. Jogou uma molinha no meu rosto. Que jogasse a casa. Que jogasse a casa no rosto dele. Não justifica o homicídio dessa maneira cruel, por asfixia. Não se justifica. Qualquer que fosse o motivo. Ele era garantidor, ele era enfermeiro. Ele tinha ciência que a pessoa era difícil. Foi avisado antes, foi avisado logo quando ele chegou. Ele tomou ciência no momento. E ainda assim,
Ele o esganou. Se for a falta de sorte do meu cliente não, o cliente do Estado, foi que não tinha um filho para interceder por ele. Que ele não tinha ninguém que falasse assim, não, como que é isso? Que visse as marcas no pescoço de uma pessoa idosa para tomar as providências legais. Muito obrigado, senhores. Bom, defesa, se estiver pronto. Se estiver pronto, Quer voltar? é pessoal. Já fala. Também pode ou não? Conversar? Pode. É só julgar nada. A gente vai julgar nada. Não pode beijar. Pronto. Palavra todas. Então, bom dia, Júri, bom dia, todos os presentes. Primeiramente, eu gostaria de retratar, antes de nós tomarmos todos os fatos, todos os acontecimentos, eu gostaria de retomar um pouco ao que foi dito sobre a personalidade do Procópio. Quando o vigário manda uma carta para um amigo dele que é padre, procurando uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa de um bom conhecimento, será que o padre que indicou o vigário indicaria uma pessoa que não seria condizente com o que estava presente na carta? Um padre poderia mandar uma pessoa impaciente, uma pessoa ruim, uma pessoa má? Acho que não. Em segundo lugar, o Procópio, ele tinha relações com a vida cristã. Ele era cristão, ele era estudioso da teologia. Uma pessoa que é seguidora da vida cristã, o que nós esperamos dessa pessoa? Mansidão. Nós esperamos uma pessoa pacífica. Uma pessoa que, assim como era o Procópio. E isso fica bem claro quando o próprio vigário recebe uma palavra do coronel que diz que ele era o melhor de todos os enfermeiros que já haviam passado por ali. O mais simpático. Tendo em vista os outros enfermeiros, tudo que aconteceu antes, será que realmente esse rapaz, esse homem, o Procópio, teria a capacidade de cometer uma atrocidade dessas? Acho que não. E outra coisa, se nós fizermos uma comparação, se nós estamos fazendo uma acusação a esse homem de cometer um suicídio, de cometer um homicídio, de cometer um assassinato, é a mesma coisa que o comparar àqueles outros que estão dentro de uma cadeia. Aqueles caras que já cometeram diversos crimes e dos piores possíveis. E isso é incomparável. Como que nós podemos comparar uma pessoa dessa que foi paciente com o seu patrão até o seu último minuto de vida a um desses monstros? Nós não podemos
paciência, a sua vida cristã, ainda assim ele aceita o trabalho. Quando ele chega na cidade e começa a ter os seus primeiros contatos com o senhor patrão, o próprio vigário viu, todo mundo sabia, era do conhecimento de todos, que os dois tinham uma boa relação, que o Procópio tratava bem. E isso não sou eu que estou dizendo, foi a maioria dos moradores da cidade que viam a relação entre os dois. Em segundo lugar, a acusação diz que foi apenas uma agressão. Foram 3. A primeira vez ele foi agredido com um taco de mingau. A segunda vez ele foi agredido com uma bengala. E na terceira vez ele foi agredido com uma moringa. E na cabeça. O Procópio, ele ainda falava que ia embora, porque ele é ser humano. Por mais que ele seja um homem paciente, por mais que ele seja um homem bom, ele ainda tinha compaixão, ele ainda tinha caridade pelo homem e não ia embora, porque ele sabia que se ele fosse embora, eles não iriam arrumar nenhum outro enfermeiro, nenhum outro profissional. E isso nós sabemos porque todos os outros que foram para lá foram embora, pediram demissão. Mas quando ele escutava o clamor do próprio coronel, ele sempre ficava. E por que o coronel fazia isso? Porque ele sabia que o enfermeiro era uma pessoa boa. Porque ele sabia que o enfermeiro não seria a pessoa mais paciente de todas com ele. Em uma das vezes também, acho que na última vez, que o enfermeiro ameaçou de ir embora, ele conversou com o médico e com o vigário. Ele já tinha sofrido agressões. Foi no dia que ele sofreu uma agressão por uma bengalada. E o que aconteceu? Eles pediram para que ele ficasse, pelo menos até que ele arrumasse o substituto. O enfermeiro não tinha obrigação nenhuma de ficar na casa. Ele não tinha obrigação nenhuma de sofrer injúrias, de sofrer difamações. Mas por causa da bondade dele, por causa da fé cristã, por causa da sua moral, ele continuou, ele atendeu o pedido. Retomemos a noite da morte. A acusação falou dessas possíveis confissões. Confessou para quem? Não quis nos responder para quem foi confessar. Tinha alguma testemunha? Alguém viu o crime? Alguém estava lá na hora da morte? Alguém ouviu alguma coisa? Não ouviu, não viu. Ninguém tem conhecimento de nada, porque se tivesse cometido algum crime, essa pessoa estaria aqui e já teria feito depoimento e passado por interrogatório. Agora, querer criminalizar uma morte que é natural, uma morte que era esperada, porque não sou eu que estou falando. Foi um laudo médico que diz qual era o estado de saúde do coronel. O coronel, ele tinha diversos doentes. Ele poderia falecer a qualquer momento. A qualquer momento. Então, não vamos criminalizar uma morte natural. Outra coisa, ele recebeu herança e ele não dividiu com ninguém. Dividiu. Para você dizer que o enfermeiro não era uma pessoa ruim, por que então ele dividiu com a igreja, dividiu com pessoas pobres? Será que uma pessoa que fosse má, que pegasse tamanho dinheiro, tamanha herança, iria dividir? Ah, eu sou mal, eu acabei de matar alguém, mas eu vou dividir aqui. Lógico que não. Isso é lógico que não. Uma pessoa ruim não faria isso. Uma pessoa ruim sequer teria ficado lá tanto tempo. E outra, se ele quisesse ter matado o coronel, por algum desses motivos, vocês não acham que já poderia ter acontecido em outra agressão? Porque não foi a primeira, ele aguentou 3 agressões físicas, fora as agressões verbais. Entendeu? Tomando em conta os fatos, a gente está tratando de fatos, não de pontos. Quem me garante que ele estrangulou ele?